Eu vou interromper aqui minha apresentação, aí a senhora já pode colocar o da senhora, certo? É. E, peraí, Enquanto isso, eu vou fazendo a apresentação, tá? tá bom. Bom, gente, boa noite. Hoje a aula vai ser intitulada Doença Renal Crônica e Nutrição, ministrada pela professora nutricionista e mestre Suzane Fanton. A Suzane é nutricionista clínica na Associação Renal Vida, docente e mestre em saúde coletiva pela Universidade Regional de Blumenau, doutoranda em Ciências Cardiovasculares na linha Cardio-Renal na UFF em Niterói e integrante do grupo de pesquisa em nutrição renal também da UFF. Então, professora, está com a senhora. Quando quiser começar, pode. Bem, eu compartilhei aqui antes a aula. Eu acho melhor eu começar falando um pouco sobre mim também, né? Pra gente se Sim, conhecer. sim, Tá como bom. quiser. Então eu abri aqui para ver mais ou menos o que eu vou falar. Então, como eu. Qual que é o Jordan ou não? Que falou? Sim, Jordana. Já, Jordan. Então, como o Jordan falou, meu nome é Suzane. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Vocês moram onde aí, Jordan? A gente é do Piauí, Picos no Piauí. Muito legal. Eu adorei esse negócio dessa quarentena, essa parte. Meu Deus, a gente conhece tanta gente, né? Tantos encontros que não seriam possíveis, né? Se fosse presencialmente, ou seriam mais difíceis. Então, Sim, foi uma coisa que achei um ponto super um ponto positivo aí. positivo. E já queria desejar parabéns para vocês pela iniciativa que vocês fizeram, né? De criar. Foi durante a quarentena isso que vocês criaram a escola? Foi. Foi? Tem de Minas Gerais, gente, né? É, tem gente de todo lugar já. Que legal. Então tá, aqui no sul tá bem frio, tá? Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas tá bem frio aqui. E eu entrei na nutrição faz 10 anos atrás, tá? Então hoje eu tenho 29 anos e há 10 anos eu entrei na nutrição. Deixa eu ver aqui para mim não me perder na linha de raciocínio. Então, eu entrei na nutrição. Aí, no primeiro ano, eu já resolvi entrar em algum projeto de extensão e pesquisa. Não sei se ali vocês participam, se alguém participa de alguma coisa. Como é que é? Vocês participam? Sim, muita gente É? aqui participa. Ah, que bom. Então, a gente vê que quem participa dessas coisas além da graduação acabam se desenvolvendo um pouquinho mais, né? Academicamente falando, principalmente, porque a gente acaba aprendendo mais coisas que a extensão e a pesquisa nos proporciona. Isso faz muito bem para a gente enquanto aluno. Então, quem não tiver e ainda tiver a oportunidade de entrar, façam isso. Aí tá, daí eu fui começando nesse primeiro ano de graduação, entrei num projeto de extensão chamado Doce Alegria, que ele atendia crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Então, todas as crianças e adolescentes de Blumenau, da minha cidade, eram atendidas nesse programa pela gente da nutrição, farmácia, enfermagem, psicologia, medicina, todo mundo. Então, era para essas pessoas. E até hoje ele tem, já tem uns 20 anos esse grupo, então foi ali que eu comecei. Aí depois eu entrei em outro grupo chamado Algodão Doce, era tudo com açúcar, né? Nome. Era Algodão Doce, e esse era voltado para crianças e adolescentes com obesidade ou sobrepeso. Se a criança já tinha sobrepeso, já entrava no nosso grupo. Então, daí ali eu fui começando a fazer esse tipo de trabalho, me interessando por várias áreas, assim, doença crônica, né? Porque eu comecei com doença crônica e eu gosto dessa parte de criar vínculo com o familiar, porque você não conhece apenas o paciente, você conhece a família toda, né? Do Uhum. paciente crônico. Então, tu vai sempre conviver com ele, com a família, sabe o nome de todo mundo. Então, você acaba interagindo com a família inteira. E o tratamento de doença crônica faz parte da família toda, né? Não é só apenas o paciente, tá? Então, foi aí que eu comecei. Agora eu vou compartilhar a aula para a gente começar um pouquinho. Aí eu tá, depois fui terminando a graduação e
Aí antes de me formar, a gente tem aquelas disciplinas, né? De doença renal, problema hepático. Então, eu me interessei bastante pela doença renal e fui buscar isso logo que eu me formei. Aí eu entrei aqui na Renal Vida, como você falou antes, até tem o símbolo aqui. Eu entrei na Renal Vida logo que eu me formei. E aí até hoje. Então, eu gosto muito dessa área e acho que eu vou ficar nela por muito tempo, ou para sempre. Eu acho que dá pra colocar ponteiro, né? Como é? Dá pra ver o ponteiro, não dá, né? De Dá, laser. dá pra ver o Dá? mouse, a setinha do mouse. Ah, tá. Aqui aparece um pontinho vermelho, mas tudo bem. Aham, não, mas tá ótimo. Então tá. Então a gente vai começar a nossa aula. Daí aqui eu coloquei até para inspirar vocês. Uma foto aqui, passou? O slide? Acho que não ainda, né? Não. Não? Eu passei ele. Tenta voltar e passar de novo, então. Não, tá parado? Não. Tá parado. Deixa eu Ou então fecha a apresentação e abre de novo. ver aqui. Abriu na primeira. Ele fica aqui, então vou fazer assim para ver se Pronto, assim dá certo. tá certo, né? Então Tá. tá. Essa foto da esquerda, eu estava na graduação, então foi um dos meus primeiros trabalhos que eu apresentei em congresso. Então quem tiver interesse, assim, procure seus professores na graduação, que eles ajudam. Quem tem interesse, o professor ajuda. Nem sempre o professor vai ficar divulgando em sala que tem esse tipo de trabalho. Então você tem que pegar e ir falando com os professores, tentar alguma coisa e eles vão te incentivar. Aí depois aqui eu já estava formada nessas fotos, então assim, busquem esse tipo de projetos, vocês vão, quem tem interesse vai se dar muito bem, você vai aprender bastante coisa, tá? Essa aqui é uma foto, a próxima foto que eu botei. Ó, não tá indo. Eu botei o próximo slide, tá vendo que eu apertei aqui? Sim. Eu aperto, né? Será que Se eu for pela compartilho? seta. No meu tá aqui aparecendo. Então tenta interromper a apresentação e começar de novo. Vamos lá. Às vezes tem algum probleminha no PowerPoint. Vamos ver. Agora tá. Vamos deixar assim, nem vou mexer muito. Vamos ver se vai pra frente. Ó. Tá Foi. ótimo. Então tá. E aqui, essa outra foto com essas pessoas, essa aqui está sentada nessa cadeira de roda, é uma paciente nota que tinha acabado de transplantar. Então, ela fazia hemodiálise há muitos anos, essa paciente. Ela recebeu transplante, depois ela veio nos visitar. Então, aqui atrás é a nossa sala de hemodiálise, tá? Que depois eu vou explicar sobre hemodiálise. Então, essa parte aqui, daí para foto para trás também tem outras máquinas. Então, é aqui que acontece a hemodiálise. Os outros tratamentos eu vou explicar depois. Então, tá. Passei o próximo slide sobre os rins. Dá pra ver, né? Sim. Então, tá, gente. Os rins. Os rins, eles são órgãos no formato de um grão de feijão, de coloração marrom avermelhada, possui 15 centímetros de comprimento. Eu até peguei uma régua aqui, se a gente vê, vamos pegar uma colorida, para ver quanto que dá 12 centímetros mais especificamente. Então, esse tamanho aqui até aqui, isso aqui é o tamanho de um rim, tá? Então, para todo mundo aí que tem 2 rins, então o tamanho dos rins são desse tamanho. Tem pessoas que nascem com um rim só, ele funciona super bem e ela usa a vida inteira esse rim e tudo certo, tá? Então não tem problema. Então, os rins são desse formato aqui da foto, né? Parece um feijão e é dessa cor assim, marrom avermelhado. Às vezes é um pouquinho mais avermelhado que essa figura. Então, quais as funções dos rins?
que os rins fazem? Eles eliminam a urina do corpo e é isso. Não, eles fazem mais outras coisas. O pessoal está falando alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Põe modo exibição de leitura. Fica ao lado da apresentação. Vamos ver. Exibição de leitura. Acho que vai dar, né? Vamos ver se passa. Vai passar. Valeu, Ana Rafaela. Então tá. Além de filtrar o nosso líquido quando a gente ingere líquido, por exemplo, vou tomar uma garrafinha de água, tomei a garrafinha de água e esse líquido tem que ir para algum lugar. Então ele passa ali no rim para tirar algumas coisas que para o nosso corpo não são tão interessantes, alguns nutrientes. Porque nutriente em excesso também não faz bem. Então, ele faz esse balanço, tá? Então, ele vai também auxiliar na manutenção do volume de líquido. Então, assim, a gente consome 1 litro de água. Ele não vai deixar esse 1 litro totalmente no corpo. O rim vai ajudar a deixar um pouco no corpo que a gente precisa e eliminar pela urina os outros ml que a gente não precisa, tá? Além disso, os rins, eles regulam a pressão arterial. Então, por exemplo, acontece muito aqui onde eu trabalho, na nossa clínica de hemodiálise, de um paciente chegar aqui e ele está hipertenso. Ele não sabe do que é, ninguém sabe, e a gente faz o exame para detectar barulho da rua, para detectar se ele tem problema renal e a gente consegue diagnosticar esse problema. Então, assim, pressão arterial é um indicador de que o seu rim não está funcionando 100%, tá? Então, às vezes a gente tem avós ou pais, tios, que tem problema de pressão alta e não sabe de onde vem e só se medica, tem que fazer exame para verificar se ele não está com alguma alteração renal, tá? Além disso, ele faz a excreção de produtos finais do metabolismo. O que seriam esses produtos finais? Então, por exemplo, excesso de potássio, excesso de fósforo, excesso de sódio. A gente precisa de potássio? Precisa, mas não tudo que a gente come. Então, como o líquido que eu expliquei antes, a gente vai ingerir o potássio, vai ficar armazenado no nosso corpo o tanto de potássio que a gente precisa e o resto vai ser eliminado pela urina. Então, isso é outra função que o rim faz. E ele também vai produzir e secretar hormônios e enzimas. Uma coisa interessante dessa parte aqui é que os rins, eles controlam a nossa anemia também. Então, se o paciente chega aqui muito anêmico, não sabe o que é, ele pode sim estar com algum dano renal. Então, além de controlar a pressão arterial, também controla o nível de anemia no corpo. Esse aqui é um GIF, eu não sei como fala na região de vocês, se é GIF ou GIF. Ele mostra o caminho da formação da urina. Então, vamos esperar chegar no começo. Aqui, né, começa com a formação da urina aqui no rim, passa por esse caminho aqui e vai até a bexiga. Então, aqui entra o líquido, passa aqui e vai para a bexiga. Então, esse é o caminho da formação da urina. Aí a gente tem as duas fases da doença renal. A doença renal aguda, ou insuficiência renal aguda, ou a doença renal crônica, que também pode ser chamada de insuficiência renal crônica. Uma depende da outra para começar? Não. Às vezes a pessoa pode simplesmente desenvolver a doença renal crônica ou apenas a doença renal aguda, e a doença renal aguda, ela não dura para sempre. Ela não necessariamente vai se transformar em doença renal crônica. Ela pode chegar, passar e o paciente se curar. Só que a insuficiência renal crônica ou doença renal crônica, que é a mesma coisa, não. Ele vai ter para sempre. Toda doença crônica vai ser para sempre. Então, vamos saber as diferenças dela. Então, assim, esse rim aqui da esquerda é quando o paciente está com um grau de insuficiência renal aguda. O rim fica inchado, né? Mas depois ele volta para a sua posição normal, que é esse aqui do meio.
Quando o paciente está com doença renal crônica, o rim fica assim, globuloso, ou o rim fica bem atrofiado, ele de 12 centímetros passa para bem pequenininho, ele some. Então, isso também acontece na doença renal crônica, tá? Então, esses são os tipos de rins, né? Como eles ficam em cada fase. Então, como eu falei antes, quando um indivíduo tem a doença renal aguda, ele vai ter a perda súbita da função renal, seguida de oligúria, que a oligúria quer dizer pouca urina, né? Tipo, quase nada de urina. Em quem acontece a doença renal aguda? Ela é comum em pacientes críticos no ambiente hospitalar principalmente, tá? Por exemplo, eu estou andando de carro no centro da cidade, bati o carro e fui levada para o hospital, preciso de terapia intensiva, né, e para UTI, e algum dano por dentro do corpo acontece, como essa parada do rim abruptamente. Então, essa é a parte que ele não está ficando doente ao longo do tempo, ele fica doente abruptamente. Então, o que acontece? Ele para de funcionar ali por algumas horas ou dias e depois ele vai voltando normalmente, ou ele pode desenvolver para doença renal crônica, tá? Então, nesses casos que acontece a insuficiência renal aguda. Outra coisa também, o paciente está muito tempo internado, também acontece de o rim parar. Agora, em tempo de coronavírus, muitos pacientes adquirem a insuficiência renal aguda, os pacientes críticos na UTI com Covid são dialisados, tá? Ou até mesmo na enfermaria, eles não precisam na UTI para ser dialisados, mas aqui na nossa região, né, pelo menos aqui onde eu moro, está acontecendo. A gente tem profissionais que fazem a diálise nesse paciente, porque o rim, ele deixa de funcionar, não necessariamente vai deixar para sempre, mas por enquanto não está funcionando direito e precisa desse suporte da máquina de hemodiálise, tá bom? Então, por ano no Brasil, a gente tem cerca de 150 mil casos de pacientes com essa fase da doença renal. Então, assim, problema de coração, causa insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, respiratória, câncer também. Então, Quero pegar aquele short. tem falta de ar como se fosse o líquido no pulmão mesmo. E é nesse sentido que dá falta de ar, tá? E quando é insuficiência renal crônica ou doença renal crônica, o que é especificamente? É uma síndrome decorrente da perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. Então, esse paciente, ele tá e vai ser para sempre, tá? No Brasil, existem 2 milhões de casos por ano de pessoas que desenvolvem doença renal crônica, então é muita gente. Aqui a gente entra pessoas assim toda semana para algum tratamento específico que eu vou explicar para vocês daqui a pouco quais são. Então, aqui nesse slide, a gente tem as fases da doença renal crônica. Então, começa aqui embaixo, na fase 1. A fase 1, o rim funciona bastante ainda. Esse preto aqui, pintado, é o rim funcionante. Então, ele funciona bastante, só tem um pouquinho de déficit renal, tá? Então, como diz aqui, os rins ainda funcionam bem, mas aparece já algum sinal de lesão como proteína na urina. Isso é uma coisa bem interessante que eu vejo bastante aqui. Quando a gente fala para o paciente que ele está com perda de proteína na urina, ele acha que ele tem que comer mais.
extratar, filtrar toda essa proteína, e ele vai danificando quando tem doença renal crônica. Então, é pior. Quanto menos esse paciente no estágio da doença renal crônica come proteína, melhor, porque daí não vai danificar o rim, tá? Então, essa é uma parte da terapia nutricional que a gente vai ver depois também. Essa aqui é a fase 2, então, da doença renal crônica. Então, aqui o rim já está bem mais comprometido que na fase 1. Eles têm uma leve diminuição no seu funcionamento. E assim como na fase 1, é importante ter o diagnóstico da doença renal crônica, pois é possível prevenir as fases seguintes com um tratamento adequado. Então, quanto antes descobrir, melhor. Necessariamente, a pessoa vai descobrir nessa ordem, tô na fase 1, não, ela pode chegar aqui já na fase 4 ou 5, porque a doença renal crônica muitas vezes não tem sintoma nenhum. É aquela coisa de fazer check-up anual, né, que a gente deixa de fazer. Então, é por isso que a gente pede bastante para as pessoas fazerem check-ups, né, anuais. Então, a fase 3, os rins perdem a sua eficiência de maneira moderada e já começam a dar os primeiros sinais da doença. Se ainda não começou, este é o momento de iniciar um tratamento com o nefrologista. Então, se ele já sabe aqui na fase 1 que ele está com a doença renal crônica, ele já tem que acompanhar. Então, quanto mais elevada a fase, mais, obviamente, ele tem que fazer esse acompanhamento. Então, na fase 4, o funcionamento renal já está bastante prejudicado e exige mais atenção e cuidado, principalmente aderência ao tratamento, tanto medicamentoso quanto dietético, porque eles cuidando na dieta retarda muito essa progressão da doença renal crônica. Então, por isso que a gente tem bastante contato com esses pacientes para a gente conseguir fazer com que eles não cheguem na fase 5 e precisem fazer um tratamento mais complicado, que é hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, que a gente vai ver depois. E na fase 5, então, os rins não funcionam mais, tá? Eles têm um pouquinho de função, assim, mas praticamente mais nenhuma. E é quando se deve iniciar a terapia renal substitutiva. O que significa isso? Terapia renal substitutiva quer dizer uma terapia que vai substituir as funções dos seus rins, as funções orgânicas dos seus rins. Então, um método alternativo, que seria a diálise ou o transplante renal, tá? Então, no Brasil, isso é um dado de curiosidade, 120 mil indivíduos fazem diálise ou são transplantados. Isso gera um custo de R$1 bilhão. Então, é um problema de saúde pública também, não deixa de ser, né? Grupos de risco para doença renal. Então, quem que tem mais chances de desenvolver a doença renal? Qualquer pessoa? Não. Tem pessoas que são grupo de risco e têm mais chances de desenvolver a doença, que são pessoas que têm hipertensão, então quem tem pressão alterada, pressão alta e não cuida, é um grande candidato a ter a doença renal crônica, tá? Pessoas com diabetes também, como vai no próximo slide. Então, diabéticos são muito propensos de ter doença renal crônica. A gente vê aqui na prática, a pessoa descobre o diabetes, né? Eu tenho diabetes tipo 2, mas eu não cuido porque eu não sinto nada. Aí vai passando os anos, o rim vai diminuindo a função, porque esse paciente ele não cuidou do diabetes, o que vai causar outro problema de saúde, que é a doença renal crônica. Então, o paciente diabético tem que cuidar, sim, da sua glicose, tá? Pacientes também com idosos, né? Pessoas mais de 60 anos. Quando uma pessoa faz 60 anos, o rim e os outros órgãos, eles começam a não funcionar 100% como anteriormente, né? Porque a gente também tem uma sobrevida, né? Uma data de validade, as pessoas têm. Então, quanto mais ela cuidar da sua saúde, quando chegar nessa idade, melhor para ela. Então, ela é um fator de risco também para pessoas idosas. Pessoas que têm problema de coração. Então, pessoas
que tem problema de coração tem muita chance de desenvolver a doença renal crônica. Quase todos os nossos pacientes aqui são cardiopatas, que a gente fala. Então, tem doença renal crônica, ele vai ter doença renal crônica, hipertensão, diabetes, problema no coração. É um combo. Apesar que tem como eu falei antes, que idosos são um grupo de risco para desenvolver doença renal crônica, hoje em dia a gente vê bastante pessoas mais novas também. Então não é aquela coisa de só idosos fazendo hemodiálise, a gente tem de todas as idades, adultos, jovens também. Tá? E isso aqui é muito importante, pessoas que usam anti-inflamatórios e não conhecem, realmente a pessoa não conhece que isso traz um problema, que é a doença renal, tá? Então, ela pode não ter nenhum fator do que eu citei até agora e fazer uso constante de algum desses medicamentos e desenvolver doença renal crônica, tá? Principalmente atletas. A gente tem aqui pessoas que, por exemplo, jogador de futebol que usa bastante anti-inflamatório por causa de lesão. Tá vindo bastante pessoas nesse sentido aqui. Eu não sei se vocês ali na região, né? Tem gente de São Paulo, Minas Gerais, Piauí. Eu não sei se é comum. Nimesulida, aqui no sul é muito comum. O pessoal tá com dor de garganta, vai tomar uma nimesulida. Esse aqui é para cólica, que as meninas usam bastante. Eu usava quando eu não sabia disso, então eu usei. Deixa eu ver um comentário. Sim, muito comum. Né? Aqui também. Então, gente, já é uma coisa assim, ó, se não precisa ter em casa, nem tenham isso, tá? Porque se você tem em casa, você vai tomar. E é uma coisa que se não cuidar, vai desenvolver a doença renal. Ibuprofeno aqui também é muito, muito comum. O Sedilax também. E esse biprofenide. Então, essas coisas aqui, ó, esses anti-inflamatórios, quanto menos tomar, melhor. Vitória falou que é muito comum, o Jordan, Thaís. Então não é só no sul que o povo é louco do anti-inflamatório. Então tá. Aí a pessoa descobriu que tem a doença renal crônica. O que ela vai fazer? A gente tem 4 tipos de tratamento, tá? Por exemplo, a gente falou lá da insuficiência renal aguda, que daí a pessoa às vezes melhora, tudo certo, né? Faz a diálise ali no hospital, o rim depois volta a funcionar e beleza. Agudo, curou, foi para casa. Não teve problema nenhum. Mas quando é crônico, a pessoa vai ter para sempre. Então, o que se faz? Qual o tipo de tratamento? Tem 4 tipos de tratamento. O tratamento conservador, tá? A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. Então, a gente tem essas 4 modalidades, a gente vai ver cada uma delas e o que a dieta de cada uma pode ajudar. Então, o tratamento conservador, ele consiste em todas as medidas clínicas, como medicações, dieta, estilo de vida, que possam ser utilizados para retardar a piora da função renal. Então, assim, paciente no estágio conservador é aquele paciente que está lá naquele estágio 1, o 2, o 3, o 4. A gente nem conta o 5, assim, até o 4. Lembra que a gente viu os níveis lá, né? O 1 tem só um pouquinho de déficit renal, o 2 já tem um pouco mais, o 3 mais, o 4 mais. Então, esse é o tratamento conservador. Ele ainda pode ser tratado, esse paciente, apenas a nível de consultório. Ele não precisa de uma máquina ou de um transplante para sobreviver, tá? Porém, ele tem que ser muito aderente ao tratamento. Paciente de tratamento conservador, se aderente, ele fica por anos sem precisar de máquina de hemodiálise ou de transplante. Então, ele tem que ser uma pessoa muito, muito disciplinada. Ele tem que acreditar que ele tem a doença, né? Porque às vezes a gente, principalmente pessoas mais velhas, levam no médico, o médico fala que a pessoa tem isso, não tenho nada, não sinto nada, não vou cuidar. Então, o que acontece? Não dá um ano, a pessoa vem aqui e começa a fazer hemodiálise. Porque ela não cuidou, o rim se deteriorou, porque não houve cuidado com a medicação e com a dieta, e daí ela teve que precisar do auxílio da máquina. Mas pessoas conscientes e que têm disciplina, elas irão viver por muitos anos sem precisar de uma terapia renal substitutiva. Então,
Por isso que é muito interessante ser um paciente bem aderente. Paciente crônico é difícil de ser aderente. Por quê? No começo, cuida bastante. Depois vai cansando, querendo ou não, né? Tudo tem que cuidar e tal. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa muito bem resolvida para lidar com isso e viver por muitos anos na disciplina, porque senão ela vai deixando e vem para hemodiálise mais cedo, tá? Então, quando que a gente inicia o tratamento conservador? Já no momento do diagnóstico. A pessoa foi no nefrologista ou qualquer outro médico, detectou doença renal crônica, no momento do diagnóstico, ela já entra para o tratamento conservador. O que quer dizer esse tratamento, por exemplo, aqui na clínica? Ele vem com o nefrologista, com a nutricionista, com a psicóloga, com a assistente social, com o farmacêutico, com o enfermeiro. Então, ele tem uma equipe multidisciplinar para atender esse paciente em todas as suas vertentes. Então, ele é muito bem assistido, só depende dele levar isso com ele e se cuidar, tá? Então, o impacto positivo, se ele for aderente, é a sobrevida do paciente. Quanto mais precoce, os rins funcionam por mais tempo e ele tem que chegar uma hora desse tratamento que ele tem que ser preparado para terapia renal substitutiva, que um dia ou outro ele pode entrar para hemodiálise ou transplante. Então, assim, ele não está ileso disso, né? Ele pode retardar isso por muitos anos, mas uma hora a gente vai ter que começar a falar sobre isso com ele, tá? Aí a hemodiálise, né? O que é hemodiálise? A hemodiálise, essa máquina aqui, ó, que tá, né, conectada ao paciente, é o rim novo dele, tá? Então, nossa, tudo isso, o rim tem 12 centímetros, essa é o novo rim dele, infelizmente a tecnologia é essa, né? É essa máquina grande. O que acontece? Exatamente onde é o rim desse paciente. Aqui, nesse caninho aqui, ó. Não sei se dá pra ver com certo, dá, né? Filtragem do sangue. Esse caninho aqui tem vários cabelinhos, assim, né? Tem vários cabelinhos, digamos assim, onde passam o sangue e nesse cabelinho ficam as impurezas que não saem mais no xixi do paciente, tá? Eu até trouxe aqui esse, tá? Então, o nome disso daqui é capilar, tá? Então, esse daqui é o novo rim do paciente. Ele tem bastante... Vamos ver se dá pra ver. Acho que não dá pra ver. Milhões de cabelinhos, onde tudo aqui, durante a hemodiálise, fica vermelho, isso. É onde passa o sangue do paciente, ele é, digamos assim, filtrado. É isso que acontece, tá? Então, esse capilar, ele é utilizado, digamos assim, eu sou a paciente, ele é hoje utilizado em mim. Fiz a hemodiálise. Quanto tempo vai durar a minha hemodiálise? Pode durar 3 horas, 3 horas e meia, tá? 4 horas, 4 horas e meia. Aí, depois disso, eu vou para casa e esse capilar aqui, ele é higienizado com uma solução bem forte para eu utilizar no outro dia da hemodiálise, que não vai ser amanhã, é depois de amanhã. É um dia sim, um dia não hemodiálise, tá? Então, hoje eu faço hemodiálise, amanhã não, depois da manhã sim. Então, é um dia sim, um dia não. E ele pode ser usado quantas vezes? Em média, umas 15, no máximo 20 vezes, no máximo. Mas aí tudo tem, a enfermagem tem um protocolo de como que vai ser desprezado ou não esse rim aqui do paciente, tá? Então, esse aqui é a hemodiálise. Essa aqui é a diálise peritoneal, tá? O que é a diálise peritoneal? Antes da hemodiálise que eu expliquei, ela é feita uma filtragem no sangue. E na clínica de hemodiálise, o paciente vem aqui até a gente, né? Vem aqui na nossa clínica fazer hemodiálise. A diálise peritoneal, não é no sangue e ele não faz aqui na nossa clínica. Ele faz em casa, né? O governo cede o material para o paciente e além dele fazer em casa, não é pelo sangue, é pelo peritônio, tá? Não sei se alguém já teve aula sobre isso, mas o peritônio fica aqui no abdômen,
Aí eu trouxe para vocês como é que se faz também. Então, esse líquido aqui, deixa eu tentar ficar em pé. Esse líquido aqui, ele vai ser infundido no paciente. É tipo um soro gigante, ó. Tá vendo? É um saco de soro gigante. Tem muita glicose aqui, tá? Dentro. Ele é formado por glicose e outras coisas. Aí, ó, tem esse cano todo aqui. E essa bolsa tem que ficar suspensa em algum lugar da casa do paciente. E aí ele vai abrir esse caninho aqui e colocar na barriga dele, que vai ter um catéter, que foi feita uma cirurgia, claro, para colocar esse catéter ali. Aí ele vai conectar essa pontinha da bolsa de diálise peritoneal na pontinha do catéter dele e vai dialisar, vai tirar as impurezas dele através do peritônio. Não vai ver sangue, não vai ver nada. É só por essa bolsa aqui, tá? Essa daqui, diferente da hemodiálise, é feita todos os dias, a diálise peritoneal. Consequentemente, a dieta desse paciente é melhor, porque ele filtra as impurezas diariamente, tá? E o transplante? Deixa eu respirar um pouco, porque eu fiquei cansada. O transplante acontece na frente aqui na barriga, deixa eu levantar. Aqui assim, nesse ladinho ou nesse, não é nas costas, como as pessoas acham que é nas costas. É na frente, aqui ou aqui. A pessoa, ela pode ter os 2 rins que não funcionam, colocar mais um do transplante, durar alguns anos e fazer outro transplante. Ela pode ter até 4 rins, não sei 5, mas 4 eu sei que pode. Então, ela pode transplantar uma vez, 2, não tem problema. Mas tem critérios, enfim, outros critérios aí. Mas é um tratamento, assim, que não é uma coisa que dura para sempre, tá? Então, se alguém, às vezes a gente, né, não desconhece isso, mas não é uma garantia de que, vou transplantar para sempre, eu vou estar transplantado. Não, tá? Ele tem uma data de validade entre 15 e 20 anos. Deixa eu explicar. Tem pacientes que duram 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente tem uma paciente com 40 anos de transplante. Porém, também tem pessoas que duram 5 meses, 12 meses, 9 meses, um ano e meio. Depende, tá? Isso é uma loteria, como a gente fala. Aí, né, falamos dos tratamentos, vem a nutrição para ajudar nesses 4 tipos de tratamento, tá? Então, a gente tem alguns métodos de avaliação nutricional, né? A gente vai verificar sobre a história do paciente, vai fazer exame físico. A gente tem um IMC diferente para paciente com doença renal crônica. Então, não é o da população saudável que se fala, então é um específico para doença renal crônica. A gente tem um peso seco, que é uma bioimpedância, mas que a gente consegue ver a quantidade de líquido que esse paciente tem para eliminar durante a hemodiálise. Então, é exatamente um aparelho assim que a gente tem aqui na clínica, tá? Esse aparelho não é muito barato, assim, não é muito barato mesmo. Eu acho que ele tá entre uns 30 a 40 mil reais. A gente conseguiu, tipo, de uma doação, que a gente fez um projeto e tal, mas até conseguir foi difícil, mas é bem caro. Mas é ótimo, a gente consegue ver quanto que dá para tirar de líquido na hemodiálise, né? Porque é uma coisa que nem sempre você consegue ver com o exame físico, tá? A gente tem alguns exames mensais relacionados à nutrição, como ureia, creatinina, potássio, fósforo, glicose, sódio, albumina, PTH, hemoglobina glicada e perfis lipídicos. Então, para cada exame laboratorial, tem uma periodicidade que a gente pede, porque, por exemplo, a albumina ela não difere de mês em mês, ela vai mudar trimestralmente, então, por isso esses critérios. Então, assim, a primeira orientação de dieta para qualquer paciente com doença renal crônica é o não consumo de carambola, porque ela é extremamente tóxica e pode levar ao óbito. Eu não sei se alguém já sabia disso ou não. Se alguém sabia, pode botar no chat aí só para eu ter uma ideia. Mas, assim, o Vitor sabia.
Então, tá. Thaís não, Mariane já sabia, Vitória sim, Ruth já, Tamires sim. Que bom. Então, a Ama sim também. Maria não. Até estudamos essa toxicidade na oncologia. É bem isso aí. Então, não pode. Nenhuma fase do tratamento, esse paciente pode comer carambola, tá? Tratamento conservador, né? Então, o paciente do tratamento conservador lá, que eu falei que se ele cuidar da dieta dele, ele vai ficar aí por muitos anos sem ter que entrar na hemodiálise ou fazer um transplante. Então, quanto de proteína esse paciente pode comer? Bem pouco. É entre 0,8 a 1, se esse paciente tiver uma repressão, ou se ele não tiver repressão, assim, se ele não tiver muita perca de massa muscular, até de 0,6 a 0,8. Então, é uma dieta extremamente hipoproteica de paciente conservador, tá? Então, a gente tem aqui essa fotinho do grupo de pesquisa que eu participo, eu até coloquei aqui para referenciar essa foto aqui, que o tratamento conservador, a gente mede para o paciente assim, ó, a gente até desenha na mão, que é metade da palma da mão dele que ele pode comer de carne, né? Enquanto que o paciente faz a diálise, ele pode comer mais do que o tratamento conservador, tá? Além disso, o que é importante de dieta para tratamento conservador? Restrição de sódio, fósforo e líquido também, assim, ó, o líquido ele não é muito restrito aqui no tratamento conservador, mas a gente tem que ficar de olho, principalmente se esse paciente está com edema, então tem que olhar isso, mas o fósforo é bem restrito nesse paciente, sódio também e proteína também. Hemodiálise, sódio continua, sempre paciente em doença renal crônica vai ter sódio restrito. No transplante, depois que transplanta, ele é um pouquinho mais liberado, mas antes disso, a hemodiálise conservador, diálise peritoneal, não, sódio é restrição. Líquidos muito restrito, líquido na hemodiálise, tá? O que acontece? Quanto de líquido o paciente hemodiálise ele pode tomar? 500 ml, tipo uma garrafinha assim, né? De 500 ml, mais o tanto que ele urina. Ou seja, se ele não urinar nada, porque tem paciente que faz hemodiálise que não urina nada, ou que faz hemodiálise peritoneal também, tá? Então, ele só pode tomar 500 ml de água. De água não, de líquido por dia. Contando caldo da sopa, caldo do feijão, sorvete, picolé, sobremesa, tudo que for líquido. Pudim, gelatina, chá. Então, tudo que for líquido. Então, uma das piores coisas que eles reclamam é a restrição de líquido no paciente hemodiálise. Potássio também é restrito, tá? Nesse paciente. A gente tem até um material aqui. Depois, se vocês quiserem algum material, vocês podem pedir que eu mando para vocês, tá? A gente fez, tipo assim, ó, um semáforo. Vermelho, amarelo e verde, a gente colocou aqui. E daí a gente colocou as frutas e saladas que tem muito potássio no vermelho, médio potássio no amarelo e pouco potássio no verde. Mariane quer. Depois a gente daí manda para vocês. Então, deles tem essa orientação. E o fósforo também é restrito, como no tratamento conservador, tá? Gostaram, né? Então, vamos lá, sigam, compartilhem. Vamos ver. Ah, tá. Energia. O que acontece? Paciente hemodiálise, ele precisa quase sempre suplementar um shake que a gente entrega esse shake aqui para eles porque é um baixo custo, ele não tem nada de potássio e tem baixo fósforo e tem bastante proteína, então para hemodiálise ele pode comer mais proteína. Eu até não falei muito, né? Aqui da hemodiálise, diferente do conservador, ele pode comer mais proteína, tá? Eu falto 10 minutos, né? Não posso passar de 10 minutos, né? É isso. Me falem, tá? Se eu passar. E a gente entrega isso aqui para o paciente que está precisando. E esse outro daqui é um suplemento muito bom também para paciente hemodiálise, só que ele é muito mais caro, porque ele já é pronto, né, para beber. Então, pode? É que eu não quero passar do tempo, eu tô falando meio rápido, para não passar para você, para não, né?
não cumprir o combinado. Suzane, a gente começou 10 minutos atrasado, então sem problema. Então tá. Então eu vou falar um pouco mais devagar. Então já vou explicar os suplementos mais ilustrativos aqui. Então esse daqui a gente tem, né, como eu mostrei ali para vocês no slide, tá ali no slide. Esse a gente fornece para o paciente. Claro, tem critérios, né? Não vou sair distribuindo para todo mundo, porque a gente não tem um montante para todo mundo. Mas a gente tem os critérios que a gente consegue disponibilizar em alguns sabores. Esse daqui é um sem sabor. Para paciente, como alguém já citou ali, no paciente oncológico, né? Que às vezes o paciente oncológico também não tolera sabor. Em alguns momentos, o nosso também não tolera sabor. Então, o suplemento sem sabor é muito interessante para esse tipo de paciente, tá? E daí a gente tem nessa versão sem sabor, tem o morango, o baunilha e o chocolate. Então, a gente tem um X de latas por mês e a gente consegue atender alguns pacientes. Gostaria de atender todos? Gostaria, né? Não gostaria de ver nenhum paciente hemodiálise desnutrido, porque eles desnutrem bastante paciente hemodiálise, então eu não gostaria de vê-los assim. Mas quando eu não tenho mais lata de suplemento, eu passo a receita para esse paciente, né? Porque fazer o quê? Não tem para todo mundo. Outra coisa, já que a gente tem um pouco de tempo, né? Eu estava falando aqui da cartilha que a gente fez aqui. Além desse semáforo que a gente fez dentro dessa cartilha, atrás a gente colocou, óbvio que não dá para ver, só que eu só mostro para ilustrar, a gente colocou um passo a passo de como eliminar potássio através do cozimento das saladas que a gente fala, porque falar verdura ou hortaliça, eles ficam meio confusos, então a gente fala salada, que eles entendem. Então a gente colocou um passo a passo como que a gente elimina através do cozimento, porque como o paciente hemodiálise tem bastante restrição de potássio, o cozimento em água faz com que o potássio se dilua na água e elimine bastante potássio. Não vai sair tudo? Não, mas é melhor do que comer uma salada crua, porque ele vai ter mais potássio, ou feita no vapor, que também vai preservar mais potássio. Então, essa é uma dica que a gente faz para eles. Também ali, no slide anterior, a gente falou dessa restrição de fósforo, tanto na hemodiálise quanto no tratamento conservador. Estamos aqui embaixo. Até vou explicar isso para vocês, que é uma coisa interessante de se explicar. Fósforo, né? A gente também tem o material do fósforo, tá? Muita coisa tem fósforo. O que tem fósforo? Todos os embutidos têm fósforo. Não dá para ver, mas só para vocês terem uma ideia. Todos os embutidos têm fósforo. Leite, derivados de leite. Então, assim, pensa, o paciente vai comer um pão com mortadela e queijo, ele vai estar comendo, o pão não tem, né? Mas a mortadela e o queijo vai ter bastante fósforo. Então, ele precisa ter essa restrição. A máquina de hemodiálise, né, juntamente com esse filtrinho aqui, ele elimina potássio, mas o fósforo quase nada. É um dos únicos nutrientes, assim, que quase não é eliminado na hemodiálise, é o fósforo. Então, o que se faz além da restrição dietética? Ele vai restringir dieteticamente, né, com as nossas orientações que a gente faz para ele, mas ele vai ter que tomar uma medicação também, junto com a comida. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose, toma a enzima da lactose para ajudar na digestão, né, ali no intestino. E o paciente hemodiálise para o fósforo, ele tem que tomar uma medicação. Geralmente é essa daqui, Sevelamer, tá? Mais conhecido pelos pacientes como Renagel. Esse Renagel aqui, ele é uma cápsula gigante, tipo, é muito grande, é ruim, já experimentei. E nem sempre com uma por vez vai funcionar para esse paciente. Ele precisa tomar, às vezes, 2, 3 de uma vez só. No café da manhã, mais 3 no almoço, mais 3 na janta. Então, ele só de comprimido gigante, ele vai estar tomando do quelante de fósforo. A gente chama isso daqui.
bastante e todo dia e tal, assim, eles enjoam tomar isso. É uma medicação bem cara também, só que eles ganham do governo, porque uma caixinha dessa daqui com, sei lá quantos comprimidos, 180 comprimidos, é uns R$800. Eles não compram, eles ganham, né, do governo. Então, do governo do Sistema Único de Saúde, né, que a gente fala, tá? Então, antes da gente ir para outra slide, eu só vou mostrar para vocês como, já que a gente tem tempo, as agulhas de hemodiálise, tá? Deixa eu ver. Dá para ver aqui? Vocês estão vendo duas agulhas aqui, ponta de agulha? Alguém disse? Dá, né? Então, essas aqui são as agulhas que a gente vai colocar no paciente para ele se conectar à máquina de hemodiálise. Então, ele vai ser furado 2 vezes, um dia sim, um dia não da semana. Às vezes, nem sempre vai na primeira, como tirar sangue, né, ou ficar internado e tal. Então, assim, é uma coisa que também não é agradável e eu tenho pena dos pacientes com isso. Então, por isso que eu falo para as pessoas se cuidarem, para não ter que passar por isso o resto da vida. Além dessa agulha, ela tem 3 estágios. Tem essa, uma mais fininha, uma mais calibrosa e uma um pouco mais. Então, o paciente vai passar por as 3 teores de calibre de agulha em algum momento, então não vai ser bom. Deixa eu ver, a Mariane Alencar perguntou: você faz intervenção com fitoterápicos? Vi alguns artigos sobre o própolis em pacientes renais, onde houve a redução do marcador inflamatório e a redução da perda de proteína. Até um desses estudos, a gente fez nosso grupo de pesquisa. Eu, sim, comecei a passar por eles agora. Por quê? Eles têm bastante restrição disso, aqui, pelo menos onde eu trabalho. Porque eles são pacientes, assim, difícil compreensão, baixa escolaridade. Então, o básico do básico já é um pouco complicado para eles entenderem. Então, aos poucos, eu tô conseguindo... Aos poucos, eu já trabalho com muitos anos, né? Mas com essa coisa do coronavírus, eles começaram a escutar mais sobre esses fitoterápicos. Então, sim, eu consegui agora introduzir isso. Castanha do Pará, cúrcuma também. Porque quando fala disso, eles acham que é uma viagem, né? Mas agora, com o coronavírus, eles estão ouvindo mais esse tipo de coisa. Então, até acho que coloquei aqui no slide, depois eu vou mostrar para vocês. Mas, sim, própolis, castanha do Pará e cúrcuma. E realmente diminui o marcador inflamatório mesmo. Obrigada pela compreensão, Mariana. Então, ela tem uma neurotoxina que o rim é incapaz de metabolizar. O metabolismo é incapaz de metabolizar, o rim não está funcionando, então por isso que ela é tóxica, tá? Além da agulha da hemodiálise, que eu mostrei para vocês, que é isso tudo daqui, mas que a ponteira tá aqui, tem o catéter. O que é esse catéter? Quando o paciente ele não sabe que tem a doença renal crônica, já está ali no estágio 5, quase não fazendo mais xixi, ele passa mal, vai para o hospital, não sabe do que é, eles vão fazer os exames lá iniciais, quando interna, e ver que ele está com a doença renal crônica estágio 5, precisando dialisar, eles colocam esse catéter de emergência. Então, esse catéter vai aqui no pescoço. É uma coisa extremamente desagradável, tipo, vai aqui assim, e daí vai. Eles introduzem e fica, tipo... Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. E fica assim, ó. Ou seja, é muito introduzido dentro do paciente isso. É uma coisa extremamente ruim, os pacientes odeiam, porque fica uma coisa esteticamente feia. E isso daqui é um grande facilitador para bactéria, a infecção. Então, isso infecciona muito fácil, tem que ter um cuidado extremo. E a gente sabe que infecção prolongada ou generalizada pode levar à morte. Então, é uma coisa assim que é utilizada na emergência do hospital, tá? Quando não tem outro acesso que dá para colocar essa agulha. Então, a gente tem essa opção também. Mas o quê? Hemodiálise, já que a gente tá falando de hemodiálise, eu tenho outro material que eu fiz. Eu adoro fazer materiais para os pacientes. Fiz em formato de ovo. Por quê?
Ovo é muito bom para paciente fazer hemodiálise por causa da albumina. Eles têm albumina bastante baixa por causa dessa inflamação, né, em paciente com a doença renal crônica. Então, assim, albumina baixa para paciente com doença renal crônica é um marcador de desnutrição e também estudos mostram que quanto mais baixa a albumina do paciente com a doença renal crônica, hemodiálise, mais a chance de óbito. Então, a gente incentiva eles a comerem bastante ovos. Tá, e diálise peritoneal. Proteína é mais liberado também, que nem na hemodiálise. Eles têm uma restrição diferente da hemodiálise, que é a restrição ao carboidrato. Carboidrato na hemodiálise, nessa aqui do sangue, ele não é restrito se o paciente não tem diabetes, tá? Então, se o paciente não tiver diabetes, ele for meio magro, assim, tal, eu nem fico restringindo carboidrato, deixa o paciente comer, porque senão ele desnutre muito por conta de não poder comer carboidrato. Pode, não tem problema. Se tiver diabetes, tem que optar pelo complexo, né, carboidrato integral, então, mas se não, tudo certo. Já na diálise peritoneal, como tá mostrando ali, em vermelhinho, eles têm que cuidar bastante, tem que comer carboidrato complexo, comer coisas doces, zero açúcar ou diet, porque essa bolsa que eu mostrei para vocês, que vai no paciente, tem muita glicose aqui junto, né? Não sei, isso aqui é coisa de enfermagem, né? Não sei exatamente as especificações, mas a parte da nutrição tem muito açúcar, então esse paciente, se não é diabético, pode ficar, tá? Então a gente orienta ele zero açúcar, diet, tudo integral. Potássio, eles não têm quase restrição de potássio, paciente em diálise peritoneal, porque como eles fazem diálise peritoneal todos os dias, eles conseguem eliminar potássio todos os dias. Então, geralmente, eles precisam comer mais potássio. Então, é o contrário. Líquido, eles não têm muita restrição também, por ser todo dia a diálise. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Transplante. Transplante, em geral, é uma dieta saudável, tá? No começo, são 8:02, né? Tô cuidando pra só não usar muitos minutos depois das 8. No começo, a dieta do transplante é interessante. Transplante, existem 2 fases do transplante. Fase imediata, são os 3 primeiros meses, e fase tardia, que é do mês 3 em diante do transplante para sempre. Completei 3 meses de transplante, eu sou transplante tardia para sempre, tá? Então, assim, dieta para transplante imediato. Não pode comer nada cru, porque a imunidade deles está muito baixa. Então, no dia da alta, eu vou ali dar orientação de alta para eles quando transplantam. Falo para eles, frutas e saladas todas cozidas, carnes mal passadas, nem pensar, tá? Então tá. Então, vou até tomar uma água, porque eu tô falando rápido pra não passar. Que até Ai, que bom que vocês estão gostando. É porque, assim, na minha turma, quando eu me formei, ninguém gostava de doença renal crônica. Só eu, que era louca da doença renal crônica. Então, às vezes, eu acho que as pessoas não gostam também, tá? Mas, enfim, então, como a dieta do transplante é bem interessante, eu vou falar ela mais com calma, porque vocês vão gostar. Ai, que bom que vocês estão gostando. Então, todos me sigam no Instagram para eu ser amigo de vocês. Eu não sou aquelas muito famosas de 10 mil seguidores, não é por isso. É só porque eu gosto de pessoas. Então, então tá. Suzane. Então tá. Oi. Deixa eu só ler essa pergunta, que senão a gente vai perder ela. Tá lá em cima no chat, ó, da Juliane Barroso. Ela perguntou, no caso, a albumina do ovo entraria no cálculo da quantidade de proteína por quilo de peso por dia, certo? Entra. Eu não tinha visto a pergunta, desculpe. Mas às vezes sobe e a gente se perde. Então tá. Então entra, né? Oi? Entra sim. Então entra no cálculo, certo. Entra. Ai, que bom que estão gostando, então. Não sou a louca sozinha da doença renal crônica. Que bom, então, gente. Não, como é que é? Eu não fui cancelada que nem a Anitta. Então tá. Pela dieta do transplante, ela é bem interessante, assim.
O paciente transplanta, o hospital do nosso transplante é na frente da clínica de hemodiálise. Gente, o dia que vocês quiserem, quando acabar o coronavírus, conhecer a nossa clínica, vir aqui passar um dia comigo, podem vir. Eu sou bem dessa, tá? Gosto de mostrar para todo mundo as coisas, ensinar, adoro. Aí vocês podem vir aqui no hospital também, tudo certo. Aí tá, a gente tem a clínica de hemodiálise aqui e na frente tem o hospital do transplante. Então a gente fica indo voltando o dia inteiro, porque hoje tem alta do transplante, então eu vou lá dar dieta transplante. Agora entrou no novo da hemodiálise, vem aqui. Então, tem um conservador marcado, é assim. Então, tá, hoje o paciente transplantou, ele fica em média, no máximo, assim, 10 dias internado, no máximo, tá? Tem paciente que no 6º, 7º dia de cirurgia já vai para casa, tá tudo ok, e beleza, e dá tudo certo. Então, assim, ele transplanta, e no primeiro dia ele fica na UTI. Para se der alguma intercorrência, ele já tá lá. Mas não que é uma coisa que vai acontecer, é só por um cuidado. Aí hoje deu 7 dias, o paciente tá bem, vai de alta, eu vou lá dar dieta para ele. Então, seu José, como é que vai funcionar a tua dieta? Essa dieta é para os 3 primeiros meses, tá, seu José? O que vai acontecer? Frutas e saladas, pode comer? Pode, mas tem que ter tudo cozido, por causa do risco da contaminação. E deles, tá, não sei o quê. Mas limão, eu posso usar? Pode, só se conseguir cozinhar. Tudo que for salada e fruta tem que cozinhar. Não precisa ser na água esbordando. Pode ser no forno, pode ser no micro-ondas, pode ser... Enfim, só não na churrasqueira, porque é muito tóxico o carvão, fumaça, né, para paciente pré-transplante. Então, não. Mas fry, qualquer coisa que quiser. Ou a vibe, eu falo para eles, é o cozimento. Tem que cozinhar para não deixar cru, para não te passar bactéria. Eles, ok. Carnes e ovos, seu José, você pode comer? Pode comer, mas não pode estar mal passada, tá? Tem que estar bem passada. Só não pode comer durante 3 meses, seu José, a carne do porco, frutos do mar, porque são 2 tipos de proteína animal que tem um fácil fator de risco para contaminação. Então, espera 3 meses, por enquanto come carne de boi, que nem carne moída, bife, carne de panela, beleza, frango, ovo, omelete, ovo mexido, beleza, mas nunca mal passado. Leite derivado, você pode comer, seu José? Pode comer. Só que não pode ser o leite e o queijo derivados da feira. Foi ali na feira comprar. Não pode. Tem que ser do mercado, embalado, pasteurizado, bem industrializado mesmo. Nutricionalmente, isso, para as pessoas saudáveis, a gente não fica, né, oferecendo tudo que é coisa muito industrializada. Mas para o seu caso, que é pós-transplante imediato, que tem uma unidade baixa, tem que ser bem industrializado para te não passar bactérias, seu José. Ok, eles entendem. Água, posso tomar água? Agora pode, né? Hemodiálise tinha que restringir, era só aquela garrafinha de água, né, seu José? Mas agora você pode tomar. Só que a água tem que ser filtrada ou aquelas bombonas, né, comprada ou garrafinha, ou se for tomar da torneira tem que ferver antes, senão não pode, senão vai pegar bactéria. Ok. Seu José, é melhor que o senhor coma arroz integral, macarrão integral, pão integral. Não é uma obrigação, seu José. Eu não estou vindo aqui falar para o senhor comer tudo integral para sempre todos os dias. Mas se o senhor comer mais vezes na semana, é melhor para o seu transplante. Ok. A dieta volta nas quantidades normais ou começando aos poucos? Não, ela pode já partir para quantidade normal. Não precisa ser tão aos pouquinhos, não. Pode comer normal daí. Tá? No começo, eles têm um pouquinho de inapetência, tá? Tem os 2 extremos. Ou a inapetência, ou eles têm muita fome. Porque um dos... como se fala? Efeitos colaterais do imunossupressor, que é a droga para não rejeitar o transplante, é a hiperfagia. Então, tem uns que têm muita fome, quer comer a parede. Mas não, tem que se controlar para não ganhar obesidade e ser um fator de risco para perder o transplante, né? Daí tem que ir aos poucos esse paciente. Mas um paciente está inapetente, assim, a gente até sugere um suplemento. Eu passo a receita de um suplemento, geralmente o Glucerna, 0 açúcar, porque eles não podem comer açúcar nos 3 primeiros meses, tá? Então, a dieta normal, quantidade normal.
transplantou, daí pode comer quantidade normal, mas é essas 2 ocasiões que eu expliquei agora. Tá. Aí a água, né? Feijão, pode comer, seu José? Pode comer feijão. Não pode ter lixeiro na cozinha, seu José, durante 3 meses. Lixeiro na pia, lixeiro no chão. O meu embutido. Não pode. Tem que ser longe da cozinha. Depois de 3 meses, o lixeiro volta para a cozinha, tá? Não pode comer fora de casa durante 3 meses, seu José. É muito fácil pegar uma contaminação. Agora, coronavírus, nem pensar. Antes já não podia, agora nem pensar. Mas o que? Sal, eles podem usar um pouquinho mais de sal. Não precisa ser tão insonsa a comida que nem antes, era muito insonsa a comida, agora já pode ter um pouquinho mais de sal, bem moderado, mas não tão insonso que nem antes. E deixa eu ver mais o que. Eles não podem esquentar a comida de hoje para amanhã. Então, de hoje para amanhã, durante 3 meses, não pode. Mas se sobrou de meio-dia para de noite, pode, guardando na geladeira durante a tarde. E, não tô comendo direito, não, né? Eu pergunto, você tá com apetite? Não tô comendo. Então, eles vão com a receita de um suplemento para casa 0 açúcar, tá? Para não dar diabetes, porque é outro efeito colateral do imunossupressor, é o aumento da glicose, tá? Então, se o paciente não é diabético, ele pode ficar nos 3 primeiros meses do transplante. Ai, que bom, Maria Regina. Então, basicamente, essa dieta dos 3 primeiros meses. Aí eles vêm aqui toda semana, eu atendo esse paciente, acompanho para sempre. Por isso que eu gosto de doença crônica, porque eu sempre vou ver o paciente. Então, em resumo, essas são as pirâmides alimentares da doença renal crônica. Tratamento conservador, a gente pode ver aqui a proteína bem pouquinho, né? Então, a proteína a gente tem que cuidar bastante na doença renal crônica. A hemodiálise a gente já pode extrapolar um pouco mais, eles podem comer mais proteína. A diálise peritoneal também. E o transplante é uma dieta saudável, tá? Então, o transplantado come uma dieta saudável. Então, aqui tem as 4 pirâmides. Aqui, ó, esqueci o nome da menina que falou do própolis. Mas tá aqui, eu coloquei as referências desses estudos, que foi feito em paciente com doença renal crônica, que avaliou que a cúrcuma é bom para paciente com doença renal crônica. As nuts, que a gente fala, né? As castanhas do Brasil, que agora não é só do Pará, é do Brasil o nome. Então, as dietas ricas em frutas, verduras, legumes e o própolis também. A Mariane que perguntou. Que bom, Williana. Vamos ver. Gente, baixem essa cartilha. Eu e meu grupo de pesquisa a gente fez. A gente tem um grupo de nutrição e nefrologia que a gente fez a cartilha por paciente com doença renal crônica nos tempos de Covid. Então, ficou muito legal. E a gente fez até em outros idiomas, mas só baixem em português, tá ótimo já. Então, aqui a gente colocou, entre as coisas básicas de dieta, como fazer o branqueamento dos alimentos. A gente colocou que pode congelar, como descongelar, outras dicas, vamos ver mais o que eu coloquei. Como que se o Covid pode ser transmitido através dos alimentos. Essas cartilhas, gente, deu mais de 4.000 visualizações. A gente nunca imaginou que isso ia dar visualização, que alguém ia ver nessa cartilha, mas fez sucesso. Vamos ver mais o que. Tempo de duração do coronavírus na superfície, a gente colocou também para esse paciente. E umas fotos eu coloquei para vocês verem. Nossa, essa foto é velha, tá? Mas, enfim, eu não tinha muitas fotos atuais. Esse daqui baixinho é o nosso nefrologista, é o meu nefrologista preferido. Falo para ele. Mas eu gosto de outros também, só que ele me acompanhou desde o começo, ele é muito querido. Ele é tipo um pai, ele é um paizão, adoro ele. E os outros são outros profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esses daqui são familiares de pacientes, então a gente faz, né, Natal, essas coisas assim. Se um paciente em tratamento com hemodiálise testar positivo para a COVID, tem alguma recomendação específica? De dieta, não, tá? Não tem. Mas a gente tem um local aqui que a gente só faz a hemodiálise num local separado para esse paciente. Tem um técnico de enfermagem que faz isso, tem um enfermeiro, então tem um cuidado todos os dias aqui, todo mundo que entra, inclusive, não só pacientes, mas a gente funcionário, a gente afere a temperatura, eles, né, fazem na testa, assim, a enfermagem afere a nossa temperatura, sintoma, se alguém tiver alguma coisa associada, já vai para o pronto-socorro.
para fazer exame. O paciente também já vai para o pronto-socorro e começa a dialisar na nossa salinha à parte, então a gente cuida bastante. Eu não parei de trabalhar na quarentena, gente, desde que começou em março a quarentena, eu tô aí. Graças a Deus eu não peguei coronavírus ainda, porque eu só falo ainda, né? Porque Deus me livre. Vai saber se não vai pegar, então. Essa aqui é outra foto dos pacientes, a gente aqui dos pacientes. Eles dão presentinhos pra gente às vezes. Os pacientes. Aqui um time de funcionários também. Essa paciente aqui também pegou nome secreto. Aqui no hospital do transplante, que é na frente, essa gente aqui, esses outros funcionários, era dia do abraço, e agora a gente não se abraça mais, né? Essa é uma ação social que a gente fez nas ruas, no Dia Mundial do Rim. A gente já fez palestra aqui, na época que podia fazer palestra, a gente trouxe o Miguel Carlos Riella, não sei se vocês já estudaram sobre ele. São quantos nutricionistas na clínica? Adivinha? Só tem eu, gente, sério, eu não dou conta. Tem 177 pacientes na hemodiálise, 30 e poucos na diálise peritoneal. Meu Deus mesmo. Sério, não aguento. Por isso que eu sempre tenho estagiário aqui, porque eu não dou conta, eu não consigo. Daí tem os conservadores, que são bastante, e muitos transplantados também. Eu acho que tem transplante desde que começou há muitos anos atrás, tem tipo 1.500 transplantados, só que não são todos vivos. Tipo, deve ter, digamos, vivos pacientes hoje transplantados, uns 500, não sei, mas é bastante. Mas enfim, quando quiserem vir, que acabar coronavírus, podem vir. Qual o melhor método? Hemodiálise ou diálise peritoneal? Então, eu acho, na minha percepção, que eu vejo que os pacientes em diálise peritoneal, essa aqui que faz em casa, eles não sofrem tanto, não. Até a pele deles fica melhor, tipo, eles não ficam tão judiados, tá? Então, às vezes, se tu colocar 2 pacientes, um de hemodiálise, um de diálise peritoneal, um do lado do outro, tu consegue, já com a experiência, tu consegue identificar quem faz hemodiálise e quem não faz, porque eles são mais judiados. Isso que eu vejo, tá? Então, essa é a minha opinião. Que, assim, eu acho que eles sofrem mais quem faz hemodiálise, tá? A gente foi em congresso aqui. Esse aqui foi uma reunião com a equipe de saúde da cidade, que a gente faz com a unidade básica de saúde, né? Atenção primária. E agora acabou. Passei um monte de tempo na story, gente. Então tem Instagram. Eu coloquei aqui o meu Instagram. Podem ir lá, a gente tira todas as dúvidas da Renal Vida e do grupo de pesquisa, gente. Então, espero que tenham gostado. Eu falo, acho, às vezes um pouco alto, né? Que eu me empolgo e começo a falar alto. E é isso, gente. Que bom que vocês gostaram. Nossa, Suzane, eu tô sem palavras. Que aula, hein? Meu Deus, dá pra ver pelo chat. Nossa, muito bom. Eu tava pensando aqui, tipo, quando que a gente ia ter uma aula sobre doença renal crônica com uma pessoa tão dentro da realidade, sabe? Tão dentro da doença, então, né? Tem até os equipamentos. Eu tava falando, tipo, a gente ia ver isso se algum dia na nossa vida a gente tivesse uma aula prática, que a gente conseguia ir no hospital e falar um pouco com um nutricionista clínico, e que ia sair, tipo, meia hora pra ele falar com a gente sobre isso, né? E aí, deixa eu botar vocês aqui, deixa eu tirar minha apresentação, peraí. Esse foi o ponto positivo, né? Que eu tava pensando aqui, tipo, meu Deus do céu, quando que a gente ia ter isso, né? Sim. Abram as câmeras, quem puder, gente, pra mim, vocês. Ver o rostinho de cada um. Eu só me vi aqui. E tipo, é um assunto, não é tão fácil. Pelo menos a minha sala odiava esse assunto. Eu sempre era eu que gostava, mas meus amigos não gostavam. Quando era esse assunto, o povo achava meio difícil também. Só que acho que às vezes até como explica, porque as minhas professoras disso eram aquelas, nossa, que tocava o terror na galera, aí tipo, já vinha tocando terror. Aí tu já achava um negócio difícil e tu achava que tu nunca ia entender o negócio, entendeu? É o que eu tava dizendo, acho que falta didática, né? Falta a gente ver com mais clareza e falar brasileiro, né? Não adianta as profs vir lá falar, tipo, milhões de coisas assim, tu não entender nada, né? Nossa, tu foi perfeito.
Que bom que vocês gostaram. A Ruth tá Que eu dizendo que quer a adoro. parte 2, então quando você estiver disponível, a gente já pode marcar. Mas eu falei tudo, o que eu vou falar, gente? Não, com 10 anos de, não sei quantos anos de experiência, não é possível, tem muita coisa ainda. É muita coisa, né? É verdade. Deixa eu ver. Ah, eu ia falar uma coisa pra vocês também. Marca outras. Ah, vamos marcar, gente. Se quiserem, a gente marca sim. Uma coisa que eu vou falar é que todos esses materiais que ela mostrou na aula, a gente vai entrar em contato por e-mail e receber esses materiais e a gente vai colocar no Drive junto, lá tudo junto, tá? Pra quem quiser acessar. E como ela falou também, quem tiver dúvida, quem quiser comentar, falar alguma coisa, pode mandar nas redes sociais do grupo de Manda pesquisa ou aí. dela, né? E quando puderem vir, quando liberar, né? De certo, isso não vai ser logo, a gente sabe, mas o dia que vocês quiserem vir, podem vir. Eu fiquei amiga de uma Nutri lá do Rio de Janeiro. Ela também, louca, me achou e gostou da clínica, que lá ela só atende conservador. Ela, tipo, não tem contato na hemodiálise, então ela só atende paciente conservador. Aí ela queria conhecer e tal, e veio aqui, meu, já viramos amigos, né? Então é isso. Então, quando quiserem, Quando tiverem por Blumenau, já sabem com eu quem queria falar falar. para eu não esquecer antes de eu ler todo esse comentário aí que a Ju colocou. Tem paciente que vem transplantar ali do estado de vocês, vem do Piauí, vem de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, vem muita gente transplantar aqui do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem contato aí com os outros estados com transplante aqui também, é bem legal. Eles ganham a passagem também, tá? Para vir, né? Tratamento fora de domicílio, que fala, né? O TFD. Sim. Então, a gente acaba conhecendo também. Na atuação clínica, a gente vê a importância do Sistema Único de Saúde, né? Ah, totalmente. É tudo SUS aqui, gente. Tipo, não tem nada. A minha clínica não é particular. Se vocês vierem aqui, é tudo SUS. Eu divido sala com a psicóloga. Aí tem uma parede bem fininha que tem depois a farmacêutica. Então, tipo, não é nada de outro mundo. É uma clínica pequena. A gente tem tudo recurso do SUS e a gente faz milagre. Porque, mais eficiente, né? Consegue fazer. Entende? Então consegue fazer. Tem um comentário grande aqui. Eu sou Nutri, digo uma coisa. Quando estamos na graduação, você não gosta do assunto. E quando vai para o consultório, parece paciente, sim. E muitas vezes você se sente insegura. Adorei a aula, muitos detalhes foram falados. Conhecimentos nunca é demais. E só também... e só atende conservador também. Na graduação. É que, às vezes, na graduação, é tão teórico, tu não consegue visualizar as coisas, daí tu não consegue assimilar. Também, muita coisa até hoje eu também tenho que aprender. Então, tipo, a gente vai aprendendo conforme as coisas vão aparecendo, né? A nutrição, um estilo de vida, perguntou se tem alguma previsão para residência voltada para a área renal aí. Cara, meu sonho fazer isso aqui. Falei, porque no Sul, pelo menos, não tem, né? Mas se um dia tiver, divulgo para vocês. Sim. Vamos ver. Viva o SUS, é isso aí. Adriana, amei te conhecer, te encontrei hoje. Ai, que bom. Que bom vocês gostaram. Isso. Então... Tem mais alguém tem mais algum comentário? Alguma dúvida? E eu fiquei aqui, eu tô aqui da minha sala, deixa eu mostrar pra vocês. Então, isso que eu ia perguntar. Tá em plantão, Eu tô. Não, tipo, acabar meu expediente, eu fiquei, né? Senão eu ia ter que chegar em casa, tomar banho por causa do coronavírus, eu ia ter que tratar. Mal entendo, eu fiquei. Aí aqui a gente tinha informativos, mas a gente tirou por causa do coronavírus, não pode ter muitos papéis. Mas aqui a mesa da psicóloga, eu fico aqui. Aí, deixa eu mostrar, já que estamos aqui. A sala da... viu? Vocês vão dar um tour, né? Na sala da equipe multi. Aí, todo mundo foi embora, eu só tava... Aí aqui, a sala da farmacêutica. Deixa eu mostrar pra vocês que é interessante. Ela tem um armário aqui, ó, que ela coloca todas as medicações de doações de paciente, tipo, ganha do SUS, não vai mais usar, eles trazem para dar para quem não tem. Então, a gente tem isso, tem um rim aqui bem bonitinho. Então, é isso. Muito bom. Aqui é um projeto de nova sede, porque a gente tem uma casinha bem pequena, né? Quem sabe isso um dia vai acontecer. Então tá, gente.
Bom, pois novamente eu não tenho palavras para agradecer essa aula, Suzane. Foi muito bom. Mas não é pra Foi agradecer, muito não. bom mesmo. É pra gente se conhecer e aprender as coisas. Eu falei, eu não publiquei nada no meu Instagram da aula, porque senão o povo tudo aqui da clínica ia querer entrar pra ver eu falando, cara, eu não botei nada. Aí depois, tá louco, vou ficar vendo eu falando, já me vê o dia inteiro aqui. Então, aí depois eu vou botar. O filtro de hemodiálise é exclusivo de cada paciente? Sim. Eles vão... É colocado o nome de cada paciente, uma etiqueta. Então, cada paciente tem o seu. Ah, é uma coisa interessante. Deixa eu esperar. Paciente que tem alguma doença transmissível, tipo HIV, hepatite, eles dialisam numa sala à parte e o filtro é diferente. Ele é descartável. Então, ele não é tão rígido que nem esse, porque dele é descartável, então usa hoje e já joga fora. Então, de paciente que tem alguma doença transmissível, ele não é reutilizável. Tá, gente? Você parece amar muito o que faz. Eu amo mesmo, muito. Amo mesmo. Tenho uma dúvida, Vitória. Fale. Vitória Mendes. Era a dúvida do filtro da hemodiálise. Ah, então tá. Ai, que legal o comentário da nutrição e estilo de vida. Eu queria ter te dado como professora na dietoterapia. Que legal. Contrata, manda para as universidades.